Oi, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Mika. No vídeo de hoje começamos a nossa retrospectiva literária de 2023, onde eu trago as famosas categorias dos melhores e piores e decepções e surpresas. E para começar com chaves de ouro, hoje eu trouxe um top 10, um ranking com as minhas melhores leituras. Espero muito que vocês gostem desse vídeo e se você me acompanhou durante todo o ano de 2023, já deixa aí o seu like, se inscreve neste canal se você ainda não é inscrito. Queremos bater a meta de 7 mil inscritos até o dia 31 de dezembro e eu acho que a gente vai conseguir se você se inscrever, se você ajudar. E para esse vídeo não ficar muito grande, eu não vou falar muito sobre a sinopse dos livros, tá, gente? Eu vou só falar mesmo que eu gostei, por que vocês têm que ler e por que está no ranking aí de melhores leituras. Vamos começar então com um livro que é figurinha carimbada aqui neste canal, principalmente agora que ele foi lançado em terras brasileiras, que é Amor em Roma, da Sarah Adams, conhecido também como When Home para os íntimos. Eu li esse livro lá em fevereiro, foi em março, gente, e foi meu primeiro contato com a escrita da Sarah e não poderia ter sido melhor. Eu amei esse livro, eu achei ele muito fofo, é um romance de cidade pequena, que a gente vai ter opostos que se atraem. A protagonista principal é uma estrela do pop que vai começar uma turnê, mas ela não se sente a mesma pessoa, sabe? Ela precisa se reconectar com ela mesma. Ela acabou de passar por uma grande decepção e ela resolve viajar pra Home, no Kentucky, uma cidadezinha bem do interior. Só que lá ela vai viver muitas aventuras e também muitos pés nas jacas. E a pessoa que vai salvá-la aí em vários momentos é o Noah, o nosso protagonista. Ele é dono de uma loja de tortas. Ele é bem aquele típico cara de cidadezinha pequena. Ele é muito fofo, ajuda todo mundo. Então, todo mundo meio que é uma comunidade, sabe da vida de todo mundo. E ele vai então se relacionar com essa protagonista, mas ambos têm os seus próprios traumas, ainda mais ele que também acabou de sair de um relacionamento muito conturbado. Então é um romance bem clichê, mas muito fofo, muito incrível. Ele aborda temas bem interessantes, assim, a forma como a autora trabalha as inseguranças da protagonista, assim como também trabalha o Noah, que é esse cara mais turrão no início, e depois a gente percebe que na verdade ele é um ursinho de pelúcia, ele é muito fofo. E como foi meu primeiro contato com a escrita da Sarah, eu gostei demais, assim, foi um livro que realmente trouxe essa vibe de cidade pequena, e eu acho que no momento quando eu li, era o que eu estava precisando. Então foi um livro que eu amei, favoritei e que eu indiquei muito aqui no canal, porque realmente foi, assim, foi um divisor de águas pra mim, sabe? Foi aquela leitura que realmente me preencheu, virou um comfort book e eu recomendo muito vocês lerem também, porque, cara, é muito bom, vocês não vão se arrepender. Quem acertar a próxima leitura vai ganhar um biscoito. Estou falando de Melhor do que nos Filmes, da Lynn Painter, também figurinha muito carimbada aqui no canal, porque eu indiquei esse livro milhões e milhões de vezes. Eu tô muito nessa vibe de Young Adult, principalmente de romancezinhos clichês, bem sessão da tarde. E esse livro tem tudo isso, por isso que foi uma leitura 5 estrelas. Os personagens são extremamente cativantes. Eles inicialmente não se gostam, mas vão ter que trabalhar juntos, porque a mocinha tá apaixonada, digamos assim, né, por um garoto, e ela quer chamar a atenção dele. Então ela chama o cara que ela não gosta, que é o vizinho dela, que ela conhece desde a infância, pra ajudá-la a fazer isso. Então eles começam a fingir que se gostam, pra chamar a atenção do cara, mas no meio do caminho eles vão acabar se apaixonando. A autora, ela já entrega desde o início que vai ter muitos clichês, muitas coisas bem dignas de comédia romântica e ela não decepciona. Se você procura uma leitura bem, assim, específica, olha, eu quero uma coisa fofa, divertida, que você vai querer, tipo assim, esmagar os personagens de tanta fofura, esse livro aqui é o livro certo. Muita gente fala que ele não vale o hype, que todo mundo faz away, mas ele não é tudo isso, mas na minha opinião, Melhor do que nos Filmes é um dos melhores livros que eu já li na vida. Ele traz essa sensação de estar na adolescência, sabe? Esse sentimento de se apaixonar pela primeira vez, de dar tudo certo quando você tá apaixonada. E essa é uma sensação muito gostosa quando você tá lendo uma história. E eu me identifiquei muito com a escrita da Lynn, principalmente com os agradecimentos, a nota dela. Eu achei ela muito divertida, uma autora que com certeza eu gostaria muito de ter conhecido na Bienal, porque eu me identifiquei muito com o jeito como ela escreve e também o jeito como ela se apresenta. Por isso que foi uma história que eu recomendei muito pra vocês, porque me marcou e foi uma leitura realmente muito legal, muito divertida. Eu adorei, gente. Eu até gostaria de reler para relembrar todos os momentos fofos e divertidos que eu senti com essa leitura. Então vale também muito a recomendação e tinha que estar nesse top 10 porque eu indiquei tanto esse livro que ele já tá se fazendo sozinho. Um dos meus últimos favoritos teve resenha aqui recente no canal. Inclusive, tenho amigas que leram por indicação minha e amaram também. É Parte do Seu Mundo, da Abby Jimenez. Eu já falei muito sobre esse livro aqui também, que era um dos livros que eu mais queria ler esse ano, porque todo mundo que lia
falava bem. E não foi diferente comigo. Me surpreendeu super positivamente. Eu amei, gente, amei esse livro. Ele é muito bom, ele é incrível. A história também é sobre opostos que se atraem. Os personagens têm grandes diferenças entre si. A nossa mocinha é uma médica que cresceu tendo toda uma pressão sobre ela de manter o legado da família. Então a gente vê que ela é uma mulher muito pressionada, que sempre pensa nos outros, mas nunca se coloca em primeiro lugar. E o mocinho, ele é 10 anos mais novo e ele vê a vida de uma forma tão simples, tão leve, que você fica querendo ser ele, sabe? Querendo ter essa mesma visão. Eles se complementam de uma forma maravilhosa. Onde ela é dura, onde ela é bruta, ele é terno, ele é carinhoso. E eu acho que foi isso que mais me fez amar essa leitura. A autora também vai abordar a questão do relacionamento abusivo, que foi de uma maneira muito pontual, muito delicada. Ela trabalhou muito bem esse tema, sem forçar demais, mas também sem deixar leviano. Então eu gostei muito da forma como ela trabalhou os temas aqui na história, mas principalmente a construção do casal e da nossa mocinha, que é o grande destaque aqui, porque ela evolui demais, gente. Sério, tipo, é um livro realmente muito bom, muito bem desenvolvido, os personagens cativam você e a escrita da Abby é maravilhosa. Tipo, nem dá pra imaginar que essa mulher é confeiteira, além de escritora. Então, assim, indico demais esse livro, foi um dos meus últimos favoritos. Ele é maravilhoso e eu acho que vocês vão amar demais se vocês lerem esse livro também. Outra leitura que foi também recente e também foi um dos meus livros favoritos do ano foi A Sociedade Super Secreta de Bruxas Rebeldes, que também era um super desejado meu desde que lançou lá na gringa, e eu sempre tive muita curiosidade a respeito da história, principalmente porque a protagonista tem o mesmo nome que eu, Mika, e nossa, gente, que livro doce, que livro gostoso, muito sagaz também, com os temas que a autora aborda, porque ela vai falar sobre relações no todo, assim. Então ela trabalha muito a questão da solidão, de você não se encontrar, mas ela faz isso de uma forma extremamente delicada e muito sensível. A nossa protagonista é uma bruxa e ela viveu a vida toda sozinha, então ela não tinha amizades duradouras, ela nunca ficou muito tempo no mesmo lugar, porque sempre pregaram pra ela que ela não poderia ter contato com outras bruxas, e ela cresceu meio que sozinha, porque ela é órfã, então ela realmente nunca se abriu pra ser amada e pra amar outra pessoa, porque ela nunca sentiu isso de verdade. Até que ela vai trabalhar em uma casa muito diferente e super acolhedora, ensinando 3 jovens bruxas a controlar o seu poder. E lá ela vai acabar se apaixonando aí pelos habitantes daquele lugar, que são super peculiares e muito diferentes, e que vão ensinar pra ela exatamente sobre isso, o que é pertencer a algum lugar, o que é se sentir pertencente. Eu amei a forma como a autora trabalhou. A escrita dela é muito mágica, né? Tem esses elementos fantásticos, mas a forma como ela te faz levar a história é muito interessante, eu gostei disso. Ela tem uma cadência, uma delicadeza, é muito maravilhosa, assim, vocês têm que ler mesmo pra vocês entenderem o que eu tô falando. E eu amei, gente, o romance também é fofo, é um Grump versus Sunshine, ela é super alto astral, o cara é muito rabugento, mas não é nada forçado, as coisas realmente caminham de forma muito lenta e muito gostosa de acompanhar. Eu amei muito, muito, e é um livro que realmente também me marcou, ele me fez refletir muito sobre o meu papel, sabe, o que as coisas que eu faço, quem eu sou pra algumas pessoas e como essas pessoas também refletem na minha vida, e é uma história que realmente me deixou bem impactada. Tô louca pra ler outros livros da Sang-woo, espero que tragam livros novos dela, porque eu gostei muito dessa experiência, não a capa somente que é bonita, a história também é, e foi super favoritado, 5 estrelas, vale muito. Tem a resenha aqui no canal juntamente com parte do seu mundo, recomendo demais vocês assistirem e lerem o livro, porque ele é muito bom. Também temos Ellie Hazelwood nessa lista, porque não poderia faltar. Temos 2 livros favoritados também nesse top 10, porque gente, ela merece. O primeiro deles é A Razão do Amor, que foi, ironicamente, o primeiro livro que eu li no ano, e já foi 5 estrelas. Eu acho muito louvável a forma como a Ali trabalha os mesmos assuntos, as mesmas tropes, os mesmos estilos de personagens, mas consegue deixar a sua marca em cada um deles. Eu vi muitas semelhanças desse livro com A Hipótese do Amor, mas ao contrário das pessoas que não curtiram tanto isso, eu sinceramente não me importei. Era como se eu estivesse lendo uma história já conhecida, porém com outro olhar, com nuances diferentes. Adoro ver protagonistas nas áreas STEM, eu acho que ela trouxe isso, ela abriu as portas para que mais autoras e autores possam trazer esse tipo de personagem, sabe, de ver mulher aí trabalhando na tecnologia, na ciência, eu acho que faltava isso, e o fato dela trazer isso com tanta inteligência, porque os livros dela são super inteligentes, eu me sinto super burra, mas ainda assim são tão gostosos de ler que é realmente muito impressionante. Eu amei demais A Razão do Amor, foi um dos meus livros favoritos, já comecei o ano aí com o pé direito, mas eu não tô com ele aqui porque eu emprestei ele pra minha irmã, e ela também super amou o escrito da Ali, gente, porque ela é uma autora realmente com muito potencial. E o segundo é Amor Teoricamente, que, nossa, eu confesso pra vocês que eu
não imaginei que eu fosse gostar tanto desse livro, porque no início eu não tava me envolvendo tanto assim com os personagens, principalmente com a mocinha a Elsie. Eu não tava gostando tanto do desenrolar da trama, mas como eu sempre falo pra vocês nos vídeos sobre a Ellie, ela sempre faz uma mágica, gente. Uma mágica que de repente te pega e te deixa presa, vidrada no livro. E de fato, temos um dos melhores mocinhos dela aqui nessa história. Esse livro, pra mim, de todos, é um dos mais slow burn, tá, gente? Os personagens demoram mais tempo pra demonstrar seus sentimentos, pra ficarem juntos. A hipótese do amor já é meio assim, mas ainda tem um pouquinho mais de insinuações, porque eles estão fingindo um relacionamento. Porém, aqui não. A mocinha não sabe que o cara gosta dela. E ela demora muito tempo pra enxergar isso, então eles ficam meio que nessa queimação lenta. Mas quando chega, é simplesmente maravilhoso, é divino. Eu amei o Jack, eu achei ele um fofo, tanto ele quanto o Lia de A Razão do Amor são incríveis, mas eu gostei mais dele porque eu sentia que ele amava muito a Elsie, que ele queria muito ficar com ela, e ele demonstra isso constantemente, apesar do início não parecer. Eu também gostei muito dela, achei uma personagem super divertida, bem engraçada. Ela tem ali, né, seus problemas na vida, mas a forma como ela tenta contornar isso também é super louvável. Eu achei esse livro muito bom, mas na minha opinião, ele é um dos mais difíceis, assim, na parte física da coisa, sabe? Na parte da inteligência que a Ali sempre traz. Ela falou muito de física aqui, mas em alguns momentos eu me senti realmente perdida porque eu não tava entendendo nada. Porém, como é uma comédia romântica, ele me encantou do mesmo jeito que os outros livros e também me surpreendeu super positivamente, se consagrando aí para o nosso top 10 de leituras favoritas do ano. Se você ainda não leu o livro do Jack, eu indico demais vocês lerem, porque esse livro aqui é uma preciosidade. E mais um Young Adult que eu simplesmente amei, e também foi meu primeiro contato com a autora, foi Hoje Depois da Manhã, da Rachel Lynn Solomon. Eu me surpreendi muito positivamente com esse livro, porque ele tem uma proposta bem legal e interessante. O livro todo se passa em apenas um dia, onde os personagens, que são meio que rivais acadêmicos, eles estudam na mesma escola, mas eles estão aí no último dia de aula, eles já vão se formar, e eles participam de um jogo de formatura, meio que um pigue-pega, que envolve toda a cidade. Mas ao longo do dia, enquanto as horas vão se passando, esses personagens vão ter que trabalhar juntos, e eles vão descobrir muitos detalhes um do outro que eles não sabiam, que eles não faziam ideia, e vão perceber que as diferenças entre eles, na verdade, são mais semelhanças do que eles imaginam. A forma como a autora trabalhou o desenvolvimento desses dois personagens é simplesmente maravilhosa, porque como o livro todo é narrado em apenas um dia, você imagina que, nossa, como é que ela vai fazer eles dois se apaixonarem do nada? A Rachel conseguiu transformar esse ódio, né, essa rivalidade, em um amor de uma maneira tão genuína, tão gostosa e natural, que é como se você conhecesse os personagens há 100 anos e estivesse vendo esse desenrolar, sabe? Além disso, os personagens têm uma característica em comum, ambos são judeus, então além de ter essa representatividade, a autora vai falar muito sobre feriados judaicos, sobre como eles se sentem em um meio, um ambiente em que as pessoas não têm essa religião e às vezes não entendem alguns costumes que eles têm. Mas a Rachel fala sobre isso de uma forma super leve e bem delicada. Além disso, tem um jogo que os personagens estão participando, né, que é o jogo de formatura, que é muito legal, você meio que tá tentando montar um quebra-cabeça junto com eles, e isso movimenta a história, deixa ela mais divertida e faz com que os personagens passem por muitas aventuras. Eu amei Hoje Depois da Manhã, foi uma leitura realmente maravilhosa e indico também vocês conhecerem, porque a Rachel Lynn escreve muito bem. Esse daqui eu confesso que era uma escolha muito óbvia estar nesse top 10, porque eu já tinha lido ele antes, já tinha favoritado, e mais uma vez ele entrou nessa lista com A Voz de Asher, da Mia Sheridan. Pra mim, ela é uma das melhores autoras na carga emocional, no drama, ela trabalha muito bem. Se você já leu Brittany Sherry e gosta, né, dessa vibe, precisa de outra autora pra conhecer, vai nos livros da Mia Sheridan, porque ela trabalha muito bem essas questões mais emocionantes. E tendo lido vários livros dela, esse daqui de fato é o meu favorito. Eu amo esse livro, assim, a história da Bri e do Asher é incrível. O personagem, ele é surdo, então ele não consegue ouvir, mas ele, né, fala com a linguagem dos sinais, e toda a história de vida dele, o relacionamento dele com a Bri se desenvolve de uma forma tão emocionante, tão tocante, que é impossível você não finalizar esse livro se sentindo marcado pela história desses dois personagens. Se você quiser ler, esse livro está disponível no Kindle Unlimited e eu indico vocês pegarem um lencinho junto, tá? Porque vai te emocionar, é uma história muito linda, muito emocionante mesmo, e se você precisa de uma leitura que vai te marcar, leiam esse livro aqui. Penúltima leitura desse top 10 não poderia ser diferente, com Amor nas Entrelinhas, da Lauren Asher. Esse também foi um dos primeiros livros que eu li no ano e eu estava com muitas expectativas, porque muita gente fala bem, e a Lauren Asher é uma das autoras super conhecidas no gênero romance contemporâneo, então eu gostei muito da experiência de ler esse livro e eu simplesmente amei. A história traz aquele clichê de
milionário. O personagem principal, ele precisa salvar, entre aspas, o parque temático da família, tipo a Disneylândia. E é lá então que ele vai conhecer uma moça, uma funcionária desse parque, que é a Zara, e vai ser justamente quem vai ajudá-lo nessa empreitada. Só que assim, gente, os dois, eles não se bicam, eles brigam o tempo inteiro, porque ele é meio que grumpy, ela é muito sunshine, então assim, eles têm personalidades e realidades muito diferentes, mas vai ser o jeitinho da Zara, divertido de ser, sorridente, que vai encantar o coração do nosso turrão Rowan. E eu amei a forma como a autora trabalhou esse relacionamento, principalmente as cenas quentes, que são maravilhosas. Esse livro aqui engana pela capa, gente, porque as cenas quentes são muito boas, e eu sinceramente não entendo por que as pessoas não gostaram desse livro, porque eu não consigo ver nenhum defeito nele. Eu sei que o Rowan tem uma personalidade meio intragável, meio difícil, mas gente, todo o contexto geral é muito bom, a escrita é muito boa. Então assim, eu realmente não consigo entender que não gostou, porque esse livro foi muito bom, foi 5 estrelas, e é claro que tinha que estar aqui nesse top 10. Então assim, se você não leu Amor nas Entrelinhas, você não sabe o que você tá perdendo. E o último livro desse top 10 de melhores leituras foi uma fantasia, e eu te dou 5 segundos pra você acertar qual é. Sim, gente, foi Following, da Rebecca Yarros, e desde que ele lançou lá na gringa, ele tem se tornado um fenômeno, todo mundo estava falando da história. Então antes de receber spoilers, eu já fui caçar de ler, né, gente, pra saber se era bom ou não e se vale o hype. E sim, vale muito, muito o hype. Tem resenha aqui no canal falando só sobre ele, então se vocês tiverem interesse em conhecer mais a história, fique super à vontade pra vocês assistirem o vídeo. Mas em resumo, a história é sobre cavaleiros de dragões que batalham nas fronteiras contra os grifos de outro reino distante. Tem muita questão política na história, muito romance, muita treta, muita cena quente, tudo aquilo que uma boa fantasia deve ter. E se você me pergunta, Following inventa a roda? Não, gente, não inventa a roda. É uma fantasia que não traz nada de novo nos elementos fantásticos que a autora aborda, mas pelo simples fato dela falar sobre dragões, de trazer essa coisa mais mística, aí sim eu acho que ela inovou bastante, porque o mundo que ela cria é simplesmente fenomenal, é muito bom e super envolvente. Essa foi uma leitura muito intensa e eu gostei demais do livro. Quando você começa, você não quer parar, você só quer saber de respostas, porque a autora ela prepara muitas coisas, muitos floats, muitas reviravoltas, e não poderia ter sido diferente. Foi uma leitura 5 estrelas que eu super favoritei, que eu amei. Eu acho que toda a série vai correr nesse mesmo esquema de serem super impactantes, porque a autora ela não tá brincando em serviço. E agora, né, pra nossa felicidade, a Planeta Minotauro já divulgou a capa e o título em português, que é Quarta Asa, que eu já tinha comentado com vocês na resenha de Following que poderia ser esse título. Então se você ainda não leu o livro, mas está ansioso, espere que no primeiro semestre aí de 2024 a editora já vai lançar essa tão aguardada fantasia. E eu tinha que citar esse livro aqui pra fechar o nosso top 10 de melhores leituras do ano, porque esses livros foram realmente muito impactantes, histórias muito, muito boas e que com certeza vocês também vão amar. E é isso, gente, essas são as minhas melhores leituras de 2023. O ano não acabou, tem muita leitura ainda pra rolar, mas esses livros aqui não poderiam ficar de fora desse vídeo, porque eles são maravilhosos, me marcaram completamente e eu indico muito vocês conhecerem também. Agora me conta se você já leu algum desses livros que eu citei por indicação minha, eu quero muito saber. A gente então se encontra no próximo vídeo, um grande beijo, tchau!